Eu queria agradecer ao Sérgio, né, pelo convite de estar aqui mais um ano participando, né? Eu já participei do primeiro simpósio, tive o orgulho de participar do primeiro e agora volto no segundo para falar um pouquinho para vocês da experiência lá da cooperativa onde eu trabalho. Como eu já fui apresentada, meu nome é Jaqueline. Eu coordeno a certificação Fairtrade da Pronov, que é a cooperativa dos cafeicultores das montanhas do Espírito Santo. E além disso também eu trabalho como inspetor externo da Incontrol em alguns projetos, né, em alguns protocolos de certificação, como certifica Minas Café, né, e alguns outros protocolos também, fazendo as inspeções externas lá como auditor. Bom, quando o Sérgio me chamou para fazer essa exposição aqui, né, falar um pouquinho sobre o caso da cooperativa, ele me pediu para que eu focasse dois aspectos: a importância da produção do café de qualidade e também da certificação. Qual é o significado, né, qual é a importância, na verdade, de você ter um café de qualidade, de você certificar esse café para o mercado. Então, eu vou tentar passar um pouquinho para vocês da experiência que a gente tem lá na cooperativa em relação a esses dois aspectos. Bom, o Espírito Santo ele é o segundo maior produtor de café arábica e primeiro de Coriolão do país, né? A cafeicultura está presente em mais de 56 mil das 86 mil propriedades existentes e ela é conduzida prioritariamente por produtores de base familiar. A média lá de 9,4 hectares, né, o tamanho médio das lavouras, incluindo Coriolão e Arábica. Esses dados eu tirei do nosso PDA, né, que é o estudo da cafeicultura que é feito lá, que é de 2008. Lá no Espírito Santo, a região de montanhas nossa é mais ou menos assim, né, para quem não conhece lá. É um pouquinho, bem montanhosa mesmo, como o nome já diz, né, aqui em Poços de Caldas é bem parecida a região, né, do sul de Minas. E a nossa região lá, ela predomina montanhas, muitas montanhas lá nessa região. E as propriedades, como eu falei, predominantemente de agricultura familiar, onde os agricultores eles são participativos, têm identidade cultural e estão sempre buscando melhoria, né? A gente trabalha com esse perfil de produtor, pequeno produtor, mas que tem sempre aquela vontade de melhorar, né? Tem alguma resistência, porque a gente tem aquela parte da cultura, aquela parte, né, de ter que mudar todos aqueles conceitos que eram antigos, mas depois que eles pegam aquela ideia e falam: olha, isso aqui achei legal, eles trabalham realmente, eles são bem participativos. Bom, cooperativas e associações na nossa região, eles têm um papel fundamental na organização desses agricultores, né? Ontem eu achei muito interessante nas palestras, tanto de ontem como de hoje de ontem, todo mundo citou que o caminho para os pequenos produtores, para os agricultores familiares, realmente é o caminho de você juntar, né? Associar, formar cooperativa, para que a gente possa trabalhar junto, né? O Marcos Pimenta citou na palestra dele, quando ele falou da questão de comprar, fazer as compras conjuntas, né? Citou a associação, né? Uma cooperativa, né, Marcos, que tem lá na Bahia, onde os produtores eles conseguem comprar os produtos, né, num preço bem mais acessível para eles, simplesmente porque eles conseguiram juntar forças, né? Então a gente costuma trabalhar isso lá. Em 89 surgiu a Pronov, surgiu na época como Associação de Produtores de Venda Nova Imigrante, e em 2004 ela se tornou cooperativa, na verdade, né? Hoje a gente é cooperativa de café e indústria, mas ela surgiu como associação em Venda Nova e junto com a Pronov foi criado o Centro de Café, que é o Centro de Controle e de Qualidade do Café das Montanhas lá do Estado. Lógico que foi formada muita parceria, né? Foi feita muita parceria para começar a trabalhar a melhoria da qualidade do Espírito Santo, porque o nosso estado era conhecido como um dos piores cafés, né, do Brasil, café bebida Rio, Riado, né? Era até um nome de Rio Macaca, né? Um dos piores cafés que a gente tinha lá. E aí foi desenvolvido todo um trabalho, né, em parceria, né, o ICAPé, junto com as prefeituras dos municípios lá, né, o próprio estado lá o próprio governo do estado do Espírito Santo, eles trabalharam para começar a trabalhar essa questão da melhoria. E aí, o que aconteceu?
Na linguagem dos produtores, lá eles perguntavam assim: por que o nosso café não bebe? E eles começaram a fazer algumas pesquisas, né? Essas parcerias que funcionaram pesquisa para melhoria da qualidade, né, do café, e aí foram identificados alguns problemas lá, né? A umidade era alta, que favorecia a formação de micro-organismos, fermentação do café e tal. A colheita era feita sempre limpando o pé, né? Não colhia o café maduro, né? Limpava o pé literalmente. Né? E na hora de secar o café não tinha separação nenhuma, né? Não teve camada grossa, não separava os lotes de café, não tinha nada disso. Então, com as pesquisas que foram feitas, eles descobriram o seguinte, que o problema não estava no café, na variedade, no fruto, estava no pós-colheita. Né? Então, eles começaram a trabalhar isso aí. E aí começou a ter a quebra dos paradigmas que eles tinham lá, que não é possível produzir café bom, meu avô fazia assim, por que eu vou mudar? Né? Então eles começaram a trabalhar essa questão lá, e essas orientações técnicas fizeram com que a gente chegasse na noção da nova tecnologia, né? Na mudança do processo do pós-colheita, que é a colheita do fruto maduro para a produção do nosso café cereja descascado, que é o que é produzido no Espírito Santo hoje, né? O café de qualidade. Lá no Espírito Santo, se a gente não produzir o café cereja descascado, a gente não consegue produzir qualidade. Né? Tem algumas regiões do Caparaó e Una, por aí, que ainda conseguem produzir café bebida natural, mas ele não tem a qualidade de bebida natural, por exemplo, aqui de Minas Gerais. Então lá, se a gente quiser produzir qualidade, a gente precisa descascar o café. Não é questão de, isso é uma opção, vou descascar para fazer melhor. Não. Lá, se a gente não descascar o café, a gente não consegue fazer um café de qualidade. Então, eles começaram a fazer só a colheita dos bons frutos, né? Do cereja descascado, começaram a montar alguns equipamentos, né? De despolvar o café, né? E ali eu lembro da figura do Evaí, que está aí na foto, não sei se vocês conhecem, né? Ele também foi um cara que trabalhou bastante nessa implantação desses descascadores, de orientar os produtores, de fazer palestras, de realmente convencer o produtor de trabalhar a questão do café cereja descascado. E aí, lógico, além de colher, da parte da colheita, do descascado, você separar em camadas, né, por lotes, né, por tipo de café, né, você trabalhar toda essa questão aí do armazenamento, lotes diferentes, com identificação, né, então foi feito todo esse trabalho aí. E aí, em 2000, a gente enviou as amostras, né, para ir em café, foi os primeiros concursos que o Espírito Santo participou, foi o concurso nacional da IRI, e o Camp of Excellence, que premiou os 50 melhores, né? A gente teve a classificação entre os 50 melhores produtores, e aí a gente começou realmente a perceber que aquela história de que o Espírito Santo não produzia café de qualidade era uma história que já não fazia mais parte disso. Em 2000, o Pronova passou a coordenar também o Prêmio Real Café Cafuso CC do Café das Montanhas do Espírito Santo. A gente tem uma parceria com a empresa japonesa UCC Oishinoko. Esse ano completa 10 anos, né, nossa parceria, né? 10 anos de concurso, junto com a Cristão, né? A gente faz essa parceria e todo ano a UCC ela tem uma marca de café, na verdade, lá no Japão, que é um café que é produzido lá na região de Montanhas do Espírito Santo. Eles têm uma marca específica de café lá no Japão, que é o café produzido, né, o café torrado e moído é produzido com os cafés que eles compram desse concurso de qualidade que eles fazem, né, que eles patrocinam todo ano. Uma coisa interessante de falar desse concurso é que, quando o concurso iniciou, ele fazia avaliação somente da qualidade da bebida do café. Então, 100% da nota era da qualidade da bebida. Hoje não é assim mais que funciona. De 2007 em diante, quando a gente começou a trabalhar a questão das certificações lá na cooperativa, a gente começou a perceber que os próprios produtores e também os japoneses que compravam os nossos cafés lá, eles começaram a exigir também não só o café de qualidade, porque eles iam visitar as propriedades, visitar a propriedade do cara, assim, não tinha nada de sustentabilidade, né? A água residual era jogada em outros lugares, e tinha um produtor lá que era tudo certinho, produzia o café, trabalhava ambientalmente correto e tal, e ele não tinha uma premiação por isso também.
Então, a partir de 2007, a gente implantou nesse concurso a avaliação dos critérios socioambientais das propriedades. Então, além da gente trabalhar a qualidade da bebida, 80% da nota do café do concurso é da qualidade da bebida. E 20% é da avaliação dos critérios socioambientais, né? Onde a gente faz a avaliação lá da rastreabilidade, da separação dos lotes do café, onde ele armazena, né? Se ele utiliza os agrotóxicos, se ele tem curso para aplicar o agrotóxico, se ele trabalha com a questão da prevenção da erosão, né? E assim por diante, né? Que são critérios que a gente adota, né? Que a gente orienta os produtores lá da nossa cooperativa e os produtores que também participam do concurso em relação a esses critérios para que a gente possa estimular os produtores a fazerem mais por essa parte da sustentabilidade. Não olhar somente a qualidade, né? Como você acabou de falar aqui na palestra anterior, hoje não adianta você querer beber café bom somente. Ele precisa ter essa parte da sustentabilidade que tem sido agregada hoje, principalmente com a adoção das certificações. Bom, com a questão do descascar o café lá na nossa região, foi consolidado no mercado regional a questão da comercialização do cereja descascado, que antes era só rio. Então, aqui eu fiz uma tabela, né, com um banco de dados lá da cooperativa, do preço do café rio, o preço do cereja descascado e o diferencial disso aqui. Então, olha só, R$40 no primeiro ano, 30 no segundo, 60 no terceiro, 30 no quarto, e assim lá vai. Hoje a gente está lá, R$150 de diferença para a nossa região, do café rio para o café cereja descascado. Então, quer dizer, lá na região onde eu trabalho, lá a gente tem procurado estimular o produtor a realmente ir por esse caminho aqui, ó, o caminho da qualidade. Né? Porque é isso aqui que agrega valor, é isso aqui que diferencia esse café dos outros mercados. Né? A gente estimula hoje a cooperativa, o que ela mais trabalha é nesse diferencial aqui, de treinamento dos produtores, de estimular, de fazer parcerias para que a gente possa estimular os produtores que ainda não descascam café, descascar e assim por diante. Bom, quando a gente começou a participar de concurso, né, e a visita dos compradores internacionais, né, por essas premiações, a gente começou a perceber que o consumidor lá fora, os nossos compradores, eles queriam um selo de certificação. Por quê? Antigamente, quando a gente não tinha o selo da certificação, o comprador tinha que vir lá do Japão, tinha que vir lá da Europa, né, tinha que vir de todos esses países visitar a propriedade para ele ver o que estava comprando. Hoje, a gente, depois em 2005, na verdade, né, a gente conquistou o selo do Fair Trade e hoje o nosso produtor, ele consegue, o nosso consumidor, na verdade, os compradores internacionais, eles já não precisam, eles vão visitar a cooperativa, vão visitar os produtores, mas quando eles sabem que o nosso café tem o selo de certificação, eles já não precisam, eles já têm mais confiança, né? Porque o selo nada mais é do que um atestado de que aquele café foi produzido de forma sustentável, né? Que ele respeita o meio ambiente, as condições de trabalho das pessoas e assim por diante. Então, ele já tem mais confiança, né? O nosso comprador hoje, por a gente ter o selo de certificação, ele já tem mais confiança de adquirir o nosso produto. O que está passando? Olha só, o Fairtrade, como a maioria de vocês já sabe, é um selo de certificação internacional, né, reconhecido, né, como um selo do comércio justo, né, mercado solidário, né, tem vários nomes aí. Ele, na verdade, ele é concedido para associações ou cooperativas, né, que garantem preço mínimo para os cafés, que teoricamente, né, cobre a questão dos custos de produção, de fabricação, e garante um prêmio para a associação ou cooperativa que precisa ser investido em melhorias sociais e ambientais principalmente, e essas melhorias são decididas pelos próprios produtores, né, em assembleia. A gente só pode utilizar esse prêmio da cooperativa se a gente, se todos os produtores na Assembleia Geral, eles aprovarem o uso do prêmio para aquelas questões, né, de treinamentos, né, de capacitações, ou relacionadas a alguma coisa na área social e
a gente criou um programa de certificação lá, que foi uma parceria da Pronov, do CAPER, do Cicobi, OCB, Sebrae, né? Eles ajudaram a gente a trabalhar, além da certificação Fairtrade que a gente já tinha, eles ajudaram a gente a trabalhar na certificação da UNS. Né? A gente certificou 15 produtores lá, né? A minha fez a certificação, nossa certificação lá também, né? A verificação foi feita pela Minha Ponto, e a gente ficou certificado uns 4 anos, mais ou menos. E a gente parou com a questão da certificação da UNS por uma questão de mercado, né? Os nossos produtores, como eram 15 produtores apenas, a gente não tinha muito volume para comercializar, e o preço que estava sendo pago naquela época, a gente não estava conseguindo agregar um valor. Então, eles acabaram desistindo da certificação. Mas, assim, todos os produtores, isso eu gostaria de deixar bem claro, eles não têm arrependimento de ter feito a certificação e, ao contrário, tudo que eles adequaram nas propriedades, o que eles trabalharam nas propriedades, continua sendo feito. Mesmo não tendo auditoria, quem vai lá ver e tal, eles continuam fazendo do mesmo jeito. Então, assim, o ganho que a gente tem com certificação é indiscutível em relação à organização, ao que agrega isso aí. Bom, então, como a gente estava discutindo, o café hoje tem uma mudança de concepção do conceito de qualidade, ela extrapola os limites sensoriais. Né? A qualidade hoje é a qualidade da bebida, mais respeito ao meio ambiente, a condição de vida das pessoas, ou seja, qualidade hoje é intimamente ligada ao conceito de sustentabilidade. Né? Não adianta você ter um café de qualidade se você não é sustentável, se você não trabalha com a questão das adequações ambientais, sociais, econômicas, né? O que agrega um pouco mais de valor para isso. Bom, para a maior parte dos nossos compradores lá da cooperativa, o café tem que ter padrão bom, né? Eles chamam de Fire Cup, né? Nota 80 acima, sem nenhum tipo de purezas, no máximo 12 defeitos, sem PVA, tipo Nova York, 23 Nova York, pegueira 14, 15 acima ou mais. Eu estava conversando com um comprador e falou: eu quero café certificado de Fairtrade, mas eu quero beber 17 acima. Então, quer dizer, lá depois mais pra frente eu vou falar um pouco sobre essa questão, um pouco da dificuldade da venda do café certificado, pelo tipo de café que o nosso comprador hoje quer. Né? Então, esses tipos. No caso da região de montanha, se a gente não produzir CD, a gente não faz qualidade. E no mercado hoje não adianta também ser sustentável se a gente não produzir café de qualidade. Né? Não adianta ser sustentável, ter uma certificação, fazer todo aquele trabalho, mas se a gente tiver um café de qualidade ruim, a gente também não consegue vender, porque o comprador ele quer qualidade. Bom, dificuldades gerais encontradas no processo de certificação, isso aqui lá na cooperativa, quando a gente começou a implantar o processo. Primeiro, o custo de adequação das propriedades da certificação. Eles falavam os produtores, né? Ah, mas eu vou ter que construir um cômodo de agrotóxicos, né? E tal. Aí a gente foi passando para eles que nem sempre eles iam precisar construir um cômodo. A gente podia aproveitar, né, ou trabalhar a criatividade e trabalhar em cima disso. Então, essa questão do custo no início foi um empecilho, mas depois a gente conseguiu trabalhar tranquilamente sem isso aqui. Cumprimento da legislação ambiental e trabalhista. Mais uma vez o que eu exercitou aqui hoje. Certificar nada mais é que você cumprir a legislação. Né? Então, como eles têm dificuldade de cumprir a legislação, tanto ambiental como trabalhista, que no Brasil é bem pesada, né? Então eles também têm dificuldade de trabalhar a certificação por causa disso aqui. No caso dos pequenos produtores, as anotações, os registros. Nosso produtor ele não é acostumado a anotar nada, ele não tem custo de produção, ele não sabe fazer custo de produção, ele não tem aquela, como eu vou dizer, aquele hábito, né, de fazer as anotações, de anotar lá quanto de adubo que ele aplicou, o que ele aplicou de agrotóxico, quanto que ele colheu em cada talhão. Então, no início foi bem difícil acostumar o produtor a anotar isso aqui. Então, hoje ainda a gente tem algumas dificuldades lá, né? Mas também a gente está trabalhando isso aqui e eles estão mudando um pouquinho desse conceito. E na visão do pequeno produtor, eles falam assim, a frase é essa aqui, ó: o diferencial pago é ainda pequeno diante da quantidade de regulação que tem que ser feita. Eles falam: nossa, mas dá tanto trabalho e eu recebo quanto por esse café? Né? Eles ainda acham que o diferencial pago é pequeno.
A cooperativa em si não pensa dessa forma, porque a gente vai ver o seguinte: no caso da Prodova, né? A cooperativa trabalha a certificação ali, ó, até que veio, como uma linha de trabalho visando a sustentabilidade das propriedades e como uma opção a mais de mercado. A gente não tem a certificação só como só vendemos café certificado Fairtrade, não. A gente vende café, lógico, certificado, mas não com preço de café certificado necessariamente precisa ser certificado. Então, a cooperativa optou por fazer uma certificação, principalmente com o objetivo de trabalhar a sustentabilidade, a visão de sustentabilidade. Por que eu falo isso? A gente tem lá na cooperativa, antes da gente trabalhar a certificação, a gente tinha uma técnica agrícola que trabalhava lá, mas essa técnica orientava simplesmente como faz a recomendação do adubo, a recomendação do agrotóxico e assim por diante. Nada mais do que isso. Quando a gente começou a trabalhar o processo de certificação, a gente começou a trabalhar adequações de critérios socioambientais. Hoje a técnica agrícola, além do trabalho dela de orientar os produtores em relação a isso que ela fazia antes, ela trabalha em implantação dos critérios. Olha, você dividiu o seu talhão, você sabe de onde está vindo o seu café? Você tem um curso para aplicar? Vamos fazer um curso de aplicação de agrotóxicos? Você usa uma roçadeira? Vamos aprender a operar uma roçadeira? Vamos aprender a operar uma motosserra? Fazer um curso em relação a isso? Então a gente trabalha toda a questão de saúde e segurança dos trabalhadores, que se a gente não tivesse uma certificação, com certeza a gente estaria sem trabalhar. Né? Então hoje a certificação para a gente, igual eu disse, é uma opção de a mais de mercado que a gente tem, não é a única fonte de sobrevivência da cooperativa, tanto é que olha o que os dados mostram para a gente. No ano de 2007, que foi o primeiro ano que a gente vendeu, a gente certificou em 2005, dezembro de 2005, e a gente foi fazer a primeira venda de café certificado em 2007. Nós vendemos 10,7% do nosso volume de café que a gente tem lá na cooperativa. 10,7%. 2008, a gente vendeu 14,1%. 2009, 6%. E a estimativa para 2010, até agora, a gente vendeu 8,75%. Na média, 10%, vamos colocar, do volume de café que a gente tem nos cooperários, a gente comercializa como café certificado. O restante, nossa gente, mas então vocês estão certificando, estão perdendo dinheiro, não sei o que, não é nada disso. A gente tem opções no mercado interno e até no mercado externo, né, que não nos exige, por exemplo, que a gente tenha a certificação. Né? O próprio concurso de qualidade de café hoje, ele paga um valor que é maior do que a gente consegue vender com o mercado certificado. Né? Então, como a gente disse, a nossa, lá na cooperativa, no caso da Prodova, tá, gente? Outras cooperativas, eu sei que aqui no sul de Minas, por exemplo, as cooperativas certificadas Fairtrade, se vocês forem pegar esse valor aqui, talvez dê uns 30%, 40% do café comercializado. Mas no nosso caso lá, também por ser cereja descascada, que tem um mercado que também, né, que o volume é menor e tal, a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade dessa comercialização. Né? Mas é isso aqui mais ou menos que está acontecendo lá. Principais dificuldades da cooperativa agora. Primeiro, a certificação Fairtrade, ela garante um preço mínimo para o café bebida natural e um preço um pouco acima para o cereja descascado. Mesmo assim, o preço que a maior parte dos compradores oferece é ainda menor em termos de oferta, por exemplo, dos concursos de qualidade de café que a gente tem. Segunda coisa, os prazos de pagamento oferecidos pelos compradores são de 20 a 60 dias, o que faz com que o produtor prefira vender no mercado interno. Então ainda tem essa dificuldade. E terceiro, é a falta de matéria-prima, de volume do padrão exigido pelo comprador. Não aquele volume que eu coloquei, não aquele padrão ali de primeira 14 e 15. Mas, por exemplo, quando ele pede um café, tem comprador nosso, por exemplo, que a gente recebeu uma oferta lá, de compra de um café, primeira 17 acima, né? Só que ele tinha que ter nota de 87 acima, na escala da Associação Americana de Cafés Especiais. Então, assim, realmente é um nicho de mercado isso daí. Né? A gente não pode encarar essa venda desse café, né? A questão do volume para a gente lá, desse tipo de café, aí é um problema.
né? Por ser pequenos produtores, né? E também por ser um café de uma qualidade muito alta para a gente poder conseguir um volume. Então, essas daqui são as principais dificuldades que a gente tem de fazer a venda do café certificado na cooperativa, né? Volto a falar, lá na cooperativa onde eu estou trabalhando. Mas agora vem o outro lado. Por que certificar vale a pena? Né? Primeira coisa, melhoria da propriedade, principalmente em relação aos aspectos ambientais, sociais e econômicos, na gestão e na organização como um todo. Igual eu falei para vocês. Se eu não tivesse uma certificação, provavelmente a gente não teria melhorado nada disso. A identificação de talhão, separação de lotes, análise de solo, análise foliar, construção, né, ou adaptação de encontro defensivo, no caso desse aqui, que foi adaptado, né, não foi construído. A questão do manejo do solo, organização da propriedade como um todo, né, separação, destinação, né, onde a gente falou muito dos resíduos ontem à tarde aqui, né? Então, uma destinação final para os resíduos de forma correta, a preservação, né, das APVs, que a gente discutiu muito ontem aqui também, né? A questão de queimadas, preservação, a orientação dos produtores em relação à cartilha de critérios socioambientais que a gente desenvolveu lá, né? A contratação dos produtores de forma correta, com contrato de trabalho, contrato de parceria, no caso dos ferreiros que a gente trabalha lá, né? E a contratação também, no caso dos produtores que têm funcionários de carteira assinada. E outra coisa, a adoção de novas tecnologias e capacitação dos produtores. Depois que a gente adotou a questão da certificação, a gente já fez a gente já treinou de 2006 até agora, em 2010, né, que a gente fechou a quadra de treinamentos, a gente já treinou mais de 1.200 produtores. Né? Hoje nós temos na cooperativa 235 cooperários. Nós já treinamos mais de 1.200 produtores, porque a gente não treina só o dono da propriedade, a gente treina todo mundo que trabalha na propriedade com ele. O meeiro, o parceiro agrícola, né, a pessoa que trabalha lá como funcionário, né, com carteira assinada, todo mundo que está envolvido no processo, a gente faz treinamento. Então, só de treinamentos de aplicação de agrotóxicos, de monitoramento de pragas, de roçadeira, tratorista, motosserra, disso tudo que a gente já fez, a gente já treinou mais de 1.200 pessoas. E talvez, se a gente não tivesse o estímulo da certificação, a gente não estaria trabalhando nessa linha de trabalho. Outra coisa, realização de parcerias que trazem benefícios indiretos para a cooperativa e para os cooperados. O Cicobi, por exemplo, o Cicobi ele paga uma parte do salário da nossa técnica agrícola. Por que ele resolveu fazer isso? Porque a gente está na linha do trabalho da sustentabilidade, da certificação, que é uma das coisas que, para hoje você conseguir algum recurso, está contando muito pouco. Né? Então, a gente conseguiu isso. O Banco do Brasil, por exemplo, nós na cooperativa, a cooperativa nossa é pequenininha. A gente não tem estrutura de benefício, rebenefício, nada disso. Devido ao trabalho que a gente faz, o Banco do Brasil, através do DRS lá regional, eles tinham que escolher, como lá o que predomina na nossa região é a agricultura, eles tinham que escolher alguns produtores para trabalhar com, fazer o DRS mais nessa área do café. Quem que eles escolheram? A cooperativa. Por quê? Porque ela trabalha adequações ambientais, sociais, econômicas, trabalha na questão de desenvolvimento social e ambiental das propriedades e da região como um todo. A cooperativa ela atua em 10 municípios hoje. Ela tem cooperados em 10 municípios. Então, olha só, a gente está para conseguir 90% mais ou menos de chance já, né, de conseguir um DRS de R$1,5 milhão, para a gente conseguir construir uma nova sede para a cooperativa, infraestrutura de benefício, de benefícios e assim por diante. Né? Isso tudo porque a gente tem a questão de trabalho da qualidade e porque a gente trabalha a questão dos critérios socioambientais com a certificação. A OCD também, ela trabalha com projetos em relação à técnica agrícola, né, consultores externos que a gente precisa de adequações. O SEBRAE é a mesma coisa, a gente iniciou o processo de certificação com o apoio deles e eles trabalham em parceria com a gente até hoje. Né? E a Fairtrade USA, né, que é a antiga Transfer, né, que a gente conhece como Transfer. A Transfer ela transfere alguns recursos para as cooperativas que são certificadas Fairtrade,
que nos trazem muitos benefícios, né? Por exemplo, lá a gente precisava de trabalhar mais o volume de café de qualidade. Então, eu escrevi um projeto, eles aprovaram 7 descascadores, nós ganhamos 7 descascadores para serem instalados nesses produtores que não tinham esse equipamento para estimular a produção de café de qualidade. Né? Outra coisa, eles nos custearam durante 2 anos, por exemplo, uma consultora que vinha daqui do sul de Minas, inclusive, para ir lá desenvolver toda a questão de organização da cooperativa, mobilização de cooperados. Hoje a gente tem um comitê de produtores que atua em diversas regiões, né? A gente tem representantes de várias regiões lá na cooperativa de produtores que eles ajudam toda a diretoria da cooperativa a tomar as decisões. Então hoje a decisão lá é muito mais participativa, a gente tem a opinião desses produtores, eles se sentem super felizes de poder fazer parte de todas as decisões da cooperativa, de poder opinar em relação aos trabalhos que são feitos e de ajudar a gente a implantar os critérios socioambientais em cada comunidade onde eles estão atuando. E outra, a gente também, com a certificação, tem possibilidade de abertura de novos mercados. Né? A gente participou de 4 feiras internacionais no ano passado, com o apoio do SEBRAE, e quando a gente chegava na feira, né, montar um stand lá, eles iam lá, Cooperativa dos Cafeicultores do Espírito Santo, primeiro eles confundiam com o Café Santos. Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Então a gente tinha que explicar o que era o Espírito Santo primeiro, que lá também produzia café, mas quando eles olhavam no cantinho lá dos banners que a gente tinha lá, certificação, eles falavam, opa, esse daí gerava eu vou ficar. E esse daí eu já posso começar a comprar o café dele. Então, assim, a abertura de novos mercados para a gente é uma coisa também discutível. E a agregação de valor do produto. Né? Mesmo a gente vendendo 10% só da nossa produção de café certificado, esse café que foi vendido 10%, ele teve uma agregação de valor. É por isso que a gente vendeu, porque se não tivesse agregação de valor, logicamente, a gente não teria realizado a venda. Outra coisa, também porque a certificação é uma tendência socioeconômica. Né? Hoje a gente vê que o consumidor está cada vez mais exigente, consciente dos seus direitos, né, e do que ele quer para ele. É como ele falou. Né? A tendência da pessoa, ele quer uma coisa de qualidade, ele quer comprar, tem que ter visão, tem que ter emoção, aquilo tudo que você falou. Né? A competição universal hoje está enorme, né? Então quem não tem um diferencial, você não consegue sobreviver no mercado. Lógico que pelo cumprimento de leis ambientais, preservação do meio ambiente, como o Ansei falou, se a gente continuar no rumo que está, a sustentabilidade ela já está sendo analisada. Né? Mas o consumidor hoje está procurando isso aqui. E a preocupação do consumidor com qualidade de vida e consumo de alimentos mais saudáveis. A busca por alimentos produzidos através da agricultura sustentável, com selo de certificação, também é realidade nos países desenvolvidos. E também está melhorando isso no Brasil, né, gente? A gente já está começando, apesar de não ter, o consumidor ainda não reconhecer o selo de certificação, mas ele quer um produto de qualidade. E por último, pessoal, só para concluir, a gente tem certeza que a certificação ela tem cumprido o seu papel principal, que é estimular as boas práticas agrícolas e trabalhar a questão do ambiente de trabalho ambientalmente correto, socialmente justo, né, e responsável e economicamente viável. Tá? A gente pensa isso aí com certeza. E ela se consolida cada vez mais como um instrumento de mercado e a gente pode dizer que a certificação é um caminho sem volta. Né? Hoje o produtor tem a opção de escolher, vou certificar ou não vou certificar. A gente pensa, né, pelo que a gente conversa com as pessoas que estão nesse mercado, né, pelas tendências de mercado que a gente tem estudado aí, a gente fala que daqui a alguns anos, provavelmente, é o que o Ansei falou, né? Antigamente os carros eles vinham com um acessório lá que era acessório, hoje é item obrigatório. Eu penso que a certificação ela vai ser desse jeito também. Né? Hoje ela ainda é uma opção para o produtor, mas mais para frente eu acredito que ela seja
uma exigência e quem não tiver algum tipo de certificação, ele realmente tem uma tendência de estar fora do mercado. O mercado de cafés especiais, o mercado de cafés convidados. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou à minha disposição. Queria agradecer mais uma vez ao Sérgio e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.